Olá, pessoal. Eu me chamo Thalita e estamos aqui nesse vídeo para mais uma aula de literatura. E na aula de hoje, vou resolver junto com vocês questões do Enem aqui na nossa aula de literatura. Vamos resolver, vamos comentar essas questões. Espero que você goste e aprenda muito. A nossa primeira questão é do Enem 2017. Vamos prestar atenção no enunciado da questão e na imagem. Pertencente ao romantismo, a obra de Victor Meirelles caracteriza-se como uma. Vamos ver como essa obra se caracteriza, essa obra de Victor Meirelles. Se você prestar atenção ao retrato aí de uma guerra. É uma guerra chamada Batalha dos Guararapes, de Victor Meirelles. É uma guerra, tem pessoas aí com armas, tem pessoas no chão, tem pessoas em cima dos cavalos, outros lutando em pé, gente caindo. Então, é realmente uma guerra. É um cenário de destruição e morte. Então, pertencente ao romantismo, o que essa obra quer caracterizar nessa questão? Alternativa A, descrição dramática da guerra. Alternativa B, inclinação ao retrato nacionalista. Alternativa C, estilização das revoltas populares. Alternativa D, construção da identidade brasileira. Ou alternativa E, representação das obras francesas. Logo, eu quero dizer para vocês que a resposta correta é a descrição dramática da guerra. Se você for observar, o que mais caiu no Enem sobre o romantismo? O que mais caiu sobre o romantismo no Enem? Talvez você não saiba, mas o romantismo, com base em duas características: a forma sonhadora, a forma como idealizam e a forma que dramatizam a vida. É assim que cai no Enem. Uma idealiza e outra forma dramatizam a guerra. A forma sonhadora, como o romantismo exalta os seus temas e a maneira como o romantismo ele consegue trabalhar a construção de uma identidade nacional. É dessa forma que cai sobre o romantismo no Enem. No caso dessa pintura, que mostra uma guerra, qual é a característica presente nessa pintura? É mostrar que a guerra, como forma idealizada, ela também é heróica, ela é dramatizada. Por isso que a letra A é a correta, é a descrição dramática da guerra, que é uma característica forte aí do romantismo, ok? Então, vamos para a segunda, para a questão 5 do nosso vídeo, que é do Enem 2001. Essa tem tempo, hein? Então, antes de ler o enunciado da questão, após o romantismo veio o realismo, que pode ser chamado também de antirromântico. Ele vem opor o romantismo. E nessa questão, o Enem ele vai trabalhar a oposição do romantismo com o idealismo, certo? Então, vamos ver aqui o que diz. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então, é um texto do realismo que vai criticar o romantismo. Naquele tempo, contava apenas os 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca,
saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Esse é um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é também o livro inicial do realismo brasileiro, para quem não sabe. E quem ainda não leu, seria uma boa ideia, né, gente? Então, vamos lá para o enunciado da nossa questão. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está escrita na alternativa. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo, que é o que acabamos de dizer. O realismo, ele vem criticar o romantismo. Vamos ler. Alternativa A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Alternativa B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Alternativa C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Alternativa D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. E a alternativa E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. A alternativa A, que diz que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, ele quer dizer que o autor disfarça a realidade e fecha os olhos para as sardas e espinhas da personagem. Então, é a questão, a alternativa correta. Esse sobredoura quer dizer que ele disfarça a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, que é uma crítica que o narrador faz ao romantismo. E podemos perceber que nas outras letras tem mais características da exaltação da personagem mais própria do período romântico, certo? Então, o realismo, ele trabalha a não idealização, trabalha uma realidade não sonhada, que é o que o realismo faz, ele é oposto ao romantismo. E Machado de Assis, na verdade, nessa obra, ele tira sarro dos românticos, que antecederam a sua obra principal. Então, a correta é a letra A. E aqui eu trago uma questão 6 dos nossos vídeos, que também é do Enem. Essa é do Enem 2017, certo? Vamos ler essa questão. Recusei a mão de minha filha, porque o Senhor é filho de uma escrava. Eu? O Senhor é um homem de cor. Infelizmente, esta é a verdade. Raimundo tornou-se lívido. Manuel prosseguiu, no fim de um silêncio. Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoariam um tal casamento, além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei português ou descendente direito de portugueses. Esse é um fragmento tirado do livro O Mulato. Vamos ver. Influenciada pelo ideário cientificista do naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto pela sociedade de fins do século XIX. Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção em que Bora lá. Nesse texto, nós podemos ver uma análise social de classes sociais marginalizadas. O próprio título já dá ênfase nisso. O título dessa obra é O Mulato.
o mulato, certo? De Azevedo. De obra de Azevedo. O mulato. Então, nesse trecho em que se vê esse preconceito velado, existe um preconceito aí dentro desse trecho, nós vamos perceber o quanto que a sociedade ela é assim. Então, a questão pede, no enunciado, que a obra destaca o modo como o mulato era visto pela sociedade dos fins do século XIX. Nesse trecho, Manuel traduz uma concepção aqui, em que, letra A, miscigenação racial desqualificava o indivíduo. Letra B, condição econômica anulava os conflitos raciais. Letra C, discriminação racial era condenada pela sociedade. Letra D, escravidão negava o direito da negra à maternidade. Ou letra E, união entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos. Vamos com a letra E, miscigenação racial desqualificava o indivíduo. Essa é uma resposta correta, eu posso dizer para vocês. Um ser mulato miscigenado, isso desqualifica. Então, o trecho, ele deixa claro isso aqui. A miscigenação racial desqualificava o indivíduo, certo? Então, aí, o texto, ele dá ênfase nisso. Então, se vê um preconceito, essa miscigenação racial que estava desqualificando o indivíduo pela cor. Condição econômica anulava os conflitos raciais, diz a letra B. Está errado porque por ser mulato, essa era a principal característica que o desqualificava. Letra C. Discriminação racial era condenada pela sociedade. Condenada não. Ela não era condenada. Era praticada pela sociedade, embora era velada, era meio que secreta ali, como no trecho. Você não vê tão claramente, mas ela, como diz a alternativa de discriminação racial, era condenada pela sociedade. Ela não era condenada, é o contrário. Ela estava sendo praticada. Letra D, escravidão negava o direito da negra à maternidade. É uma bobagem porque nesse trecho não diz isso. A parte dessa obra não fala, não tem destaque para negar o direito da negra à maternidade. E a letra E, união entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos. A união entre mestiços não é bem assim. O certo é a união entre mestiços com os brancos. Nesse trecho, deixa claro que não queria essa união do mestiço com os brancos, e não de mestiços com mestiços. Então, é o contrário, certo? Então, a letra correta, a alternativa correta para essa questão é a miscigenação racial desqualificava o indivíduo. Então, esse foi mais um vídeo da disciplina de literatura aqui em nosso canal. Pratiquem mais questões, entenda o porquê que tal resposta não foi correta. Então, é uma forma de você estudar, respondendo a essas questões e prestando atenção também nos períodos literários, porque no Enem vai aparecer muito esses textos correspondentes a cada período. Então, você precisa saber o que você está respondendo, a que se refere, a que período se refere. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.